passo agora a palavra para a palestrante Jéssica Teixeira. Oi, gente, boa noite. Eu vou só pedir para, enfim, quando tiver alguma pergunta, alguém me falar por áudio aqui, porque senão eu me perco e aí já era, assim, meu pensamento. E aí eu peço para que vocês me interrompam, porque se eu for falar e aí ler, aí eu vou me perder toda, e aí, enfim, vou continuar aqui. Mas, preferencialmente, se vocês também puderem deixar as perguntas aí para o final, eu acho que fica melhor aí para a gente montar uma linha de raciocínio. Eu sou a Jéssica, psicóloga clínica, faço especialização aí na análise do comportamento, umas coisas aí bem básicas, só para vocês me conhecerem mesmo. E estamos aqui para falar um pouquinho aí sobre inteligência emocional. Esse é um termo que está sendo bem usado, né, ultimamente, e aí a gente às vezes se perde um pouco do que é de fato inteligência emocional. Acho que cai muito aí no fulano disse, ciclano disse, escutei o coach tal, e até de psicólogo mesmo, sobre esse termo, mas eu não sei ainda até que ponto que é o nível de conhecimento de vocês sobre o termo, mas estou um pouquinho aqui para a gente conversar sobre, colocar também minha visão sobre, e aí, enfim, o que vocês puderem complementar vai ser ótimo aí para a nossa discussão. Acho que fica mais interessante fazer nesse formato de conversa mesmo. Não estou aqui para colocar minha opinião como única e verdadeira, não é meu propósito. Então, é isso, gente. Vou começar um pouquinho. E aí, para começar, eu queria falar sobre a rigidez emocional, que aí vai um pouco de contra com o que é de fato a inteligência emocional, né? Que é a gente ficar preso a pensamento, sentimento, comportamento, que não é útil para a gente, né? E está associado a uma gama aí de vários males psicológicos, principalmente depressão e ansiedade. Então, assim, a gente ser flexível com os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, os nossos comportamentos, para a gente conseguir aí reagir da melhor forma, né, nas situações do dia a dia, vai ser meio que uma chave aí para o nosso bem-estar, né? Mas eu quero deixar aqui bem claro uma coisa, que inteligência emocional não tem a ver com a gente controlar todos os nossos pensamentos. E isso é uma coisa que eu já ouvi falar por aí, de que você tem que pensar positivo. Mas por que você está assim? É só pensar pela forma mais positiva, você está sendo muito negativo. E não tem a ver com isso, inteligência emocional. Não tem a ver com você conseguir controlar seus pensamentos, até porque se eu falar aqui agora elefante cinza, acho que ninguém vai conseguir controlar o pensamento aí para não pensar num elefante cinza, né? Então não tem a ver com isso, com controlar pensamento, e muito menos com se obrigar a pensar de uma forma mais positiva. E aí vou explicar um porquê disso, né? E tem, assim, até estudo que já aponta que fazer as pessoas mudarem, não pensa negativo, pensa positivo. Não funciona, gente, não rola, não é isso, né? A gente é embasado aí em artigos, enfim, estudos, e aí é meio que um achismo isso, né? A gente colocar, é só não pensar negativamente que vai dar tudo certo. E se fosse assim, ia ser bom demais, né? Ia ser muito fácil. Mas a inteligência emocional, então, ela vai ter mais a ver com a gente relaxar, com a gente se acalmar e, principalmente, isso daí vocês deixam anotado aí para a vida de vocês, que a inteligência emocional tem a ver com viver com propósito, tem a ver em como que você vai responder ao seu sistema aí, né, seu alarme emocional. Tem mais a ver com essa escolha que você vai fazer para responder, enfim, a determinado estímulo, né?
tem um espaço aí entre os estímulos que a gente recebe e as respostas. E aí, nesse espaço que está a nossa escolha, né? Que está a nossa opção de escolha. E aí, quando a gente torna acessível, de fato, esse espaço, vai ser aí onde a inteligência emocional vai ser muito benéfica, né? Que ela vai atuar. Principalmente, assim, para problemas de autoimagem negativa, para procrastinação, você ter a consciência disso, desse espaço do seu estímulo que você recebeu e do que você vai fazer com isso, é onde entra a inteligência emocional. Não sei se vocês estão conseguindo aí pegar esse raciocínio. Mas, enfim, as pessoas em geral, né, que têm uma inteligência emocional mais desenvolvida, elas se mostram mais dinâmicas, elas são mais flexíveis para lidar com problemas, elas conseguem tolerar um nível de estresse mais elevado, e, enfim, isso muda totalmente aí, principalmente, acho que aqui se aplica muito, né, ao ambiente organizacional. Então, a gente percebe muito uma pessoa que tem uma inteligência emocional mais desenvolvida, né, digamos. E aí, enfim, isso não é porque a vida dessa pessoa é mais fácil, porque ela não tem problema, porque, enfim, quem não tem problema, né? Acho que aí ninguém tá isento disso. Mas porque ela vai utilizar dessa inteligência emocional com um propósito, né? Que ela tem, provavelmente ela tem claro isso para ela, e aí vai utilizar disso para, enfim, ser mais sucedido, digamos, não em termos de dinheiro, né? Mas ser mais sucedido nas suas escolhas, ter escolhas mais acertadas, né? Digamos. Mas, enfim, a maneira como elas lidam com esses problemas normalmente é com curiosidade, com autocompaixão, com aceitação. E aí a curiosidade para quê? Porque elas se questionam o porquê que elas estão sentindo, o que elas estão sentindo, o que está incomodando, da onde que vem esse incômodo, sabe? A autocompaixão para elas lidarem com o que elas estão sentindo e perceberem que, enfim, não tem necessidade da gente ser tão duro, sabe? Com nós mesmos, às vezes a gente pega um pouco pesado, e aí, por exemplo, quando a gente vê um amigo passando por determinada situação, a gente, mas você tá pegando muito pesado com você, fica mais tranquilo e tal, sendo que quando é com a gente mesmo, a gente não tem esse olhar mais de autocompaixão, né, mesmo, esse olhar mais tranquilo, enfim, e aí, e a aceitação, né, também, que eu falei, que é para elas lidarem com os próprios limites, elas têm muito claro, enfim, até onde que vai o limite delas e o que que elas conseguem aceitar ou não, e até, assim, para trabalho, uma pessoa, às vezes, que não tem uma inteligência emocional ok, vai aceitar mais demandas, não vai saber dizer não. Se o chefe pede, não, mas só isso daqui, faz só isso daqui para mim, e aí você entrega amanhã e tal, e aí às vezes a pessoa tá lá atolada de coisa, mas não consegue dizer não, né? E é um problema isso que chega demais na clínica, né? Que a gente vê as pessoas sofrendo emocionalmente porque não conseguem dizer não, e aí tanto dentro das empresas, como para a família, enfim, namorado, enfim, né? Gente, eu vou parar às vezes assim para beber água, porque senão eu vou engatando aqui e aí já era, né? E aí, por que que é tão importante a gente falar sobre inteligência emocional? Eu vi alguns estudos que mostram, né, que esse estresse do dia a dia, do tipo, tenho que preparar a marmita em cima da hora, meu Deus, não tenho comida em casa, tenho que, né, fazer aqui o que que dá, ou então preciso entrar numa reunião online, meu celular tá acabando a bateria, enfim, esses incômodos aí do dia a dia são algo que pode envelhecer as nossas células em até nossas células cerebrais, né? Em até uma década. E isso, quando eu li isso,
para mim, pelo menos, foi bem assustador, né? Porque é algo que é comum aí ao nosso dia a dia, principalmente para gente que está nessa sociedade moderna, corrida, né? Então, é algo que a gente às vezes não para muito para pensar, né? E, ao mesmo tempo, a gente é incentivado constantemente que a gente consegue controlar e corrigir essas coisas que incomodam, de modo que a gente tenha que jogar fora ou então substituído, tipo assim, ah, mas você não está conseguindo ser produtivo bastante, já tentou baixar aquele aplicativo e tal, então a gente está sempre tentando corrigir, né? Por exemplo, também, ah, mas você não está gostando daquele emprego, por que você não pede demissão e vai para outro? E as coisas não são bem assim, né? Quando acontece algo internamente com a gente quer resolver da mesma forma. Do tipo, ah, estou me sentindo muito triste, vou comprar roupa, vou, enfim, vou no shopping, ou então, ah, estou me sentindo muito triste, acho que eu vou me sentir vou ficar mais feliz aqui, vou ficar mais positivo. Sendo que não é bem assim, né? Só pensar positivo, gente, não vai rolar, sabe? Quando a gente está... as nossas emoções básicas, nós temos praticamente 4 emoções básicas aí, claro que tem, né, derivações, mas nós temos alegria, raiva, tristeza e... Gente, qual que era a outra? Até fugiu da minha cabeça. Surpresa. E aí, assim, a surpresa pode ir para o lado bom, para o lado ruim. A alegria a gente, né, coloca no lado bom. E aí, raiva, que eu acho que é a mais forte, digamos, e tristeza estão no lado ruim, né, da coisa. E não tem muito como a gente excluir isso. É normal a gente estar negativo alguma hora. E quando a gente está negativo com alguma coisa, está triste com alguma coisa, a gente não tem que ficar impondo ali, preciso pensar mais positivo, preciso ficar mais feliz. As coisas não funcionam assim, a gente tem que, da mesma forma que a gente acolhe nossa felicidade, ama os momentos felizes, temos também que acolher, né, nossa tristeza e entender. Eu acho que é aí que está a raiz um pouquinho, né, do problema, tentar compreender o porquê daquele sentimento. E isso é uma coisa que a gente, quando criança, aprende sobre nossos sentimentos, o que que é a raiva, o que que é a tristeza, e aí os homens, por exemplo, às vezes são incentivados a não, mas homem não pode chorar. Mas as meninas, né? Nossa, mas você é muito dramática. E a gente sempre é incentivado a reprimir o que é visto pela sociedade de forma negativa e temos que colocar ali só as coisas boas, digamos, né? E aí, enfim, essa repressão é da mesma forma, por exemplo, que a gente vê criança que se comporta mal, digamos, que faz mais bagunça. A sociedade tenta reprimir, por exemplo, colocando remédio. Ah, leva essa criança no psiquiatra, leva essa criança no psicólogo. E aí, mulheres também que têm alteração de humor mais visível são incentivadas a procurar algum psicólogo ou algum psiquiatra porque precisa de ajuda, precisa de remédio, sendo que é só uma forma, talvez, que ela tenha, que ela encontre, de demonstrar mais o que está sentindo, né? E aí, eu só quero, para deixar bem claro, que é muito normal a negatividade, sabe? Pra gente. A gente é programado também para sentir essa negatividade aí de vez em quando. E essa ênfase aí na positividade é só uma maneira aí que, enfim, nossa cultura achou para nos medicalizar mais um pouquinho, né? Como se a gente já não fosse muito medicalizado por aí. Mas, enfim, a inteligência emocional, ela não vai envolver desconsiderar as emoções, sabe? Os pensamentos incômodos, e sim encarar eles de uma forma mais tranquila, de uma forma mais relaxada, com coragem, com compaixão, e depois de encarar, deixar para trás, né? Porque é importante a gente dizer isso também. Eu até sempre falo em 4 passos
para a gente adquirir uma inteligência emocional. E aí, sendo bem prática mesmo, vou falar, quem sentir vontade de anotar, fique à vontade. E aí, o primeiro passo que eu sempre coloco é olhar de frente para os problemas, né? Olhar de frente para a situação em si. E aí, enfrentar os nossos pensamentos, as nossas emoções, nossos comportamentos e voltando lá, enfrentar isso com coragem, com curiosidade, com gentileza também, né? Com um pouquinho aí de autocompaixão, não sendo tão duro, né? E aí, depois que a gente tem a visualização ali do que está acontecendo, a gente se afasta da situação, né? Do problema, enfim, do que estiver acontecendo. Desculpa, gente. Se afastar faz com que a gente consiga ter essa visão melhor, né? É como se fosse num jogo de xadrez. Quando a gente vê o jogo ali inteiro, a gente tem uma visão do que a gente consegue fazer, de que peça a gente quer mexer, e se a gente está focado ali só naquela peça, só em uma ação, digamos, fica um pouco complicado da gente tomar a decisão certa, né? Porque a gente está muito aqui como se fosse com um cabresto, assim, né? Focado demais numa coisa só, que, enfim, tendo essa visão mais afastada, fica bem mais fácil aí da gente visualizar o problema, né? E aí, o terceiro passo é a gente ser coerente com os nossos motivos. E aí, isso tem muito a ver com inteligência emocional, né? A gente toma milhares de decisões aí ao longo do nosso dia. Por exemplo, quando a gente tem que tomar a decisão de, será que eu vou para a academia hoje ou vou para um happy hour com os meus amigos? E aí, não é que tenha uma escolha certa nessa decisão e uma escolha errada. Tem o que é mais coerente para você naquele momento. Pode ser que, enfim, você tenha um objetivo lá na sua academia, sei lá, ou de saúde mesmo, e seja mais coerente para você ir para a academia. Ou você pode estar na situação de, nossa, mas não encontro esse amigo há tanto tempo. Isso assim, né, gente, em situação normal aí, de não pandemia, por favor. Mas, faz muito tempo aí que não encontro o meu amigo, quero ir, sair com ele, tomar alguma coisa e tal. Então, não tem a decisão certa nisso. O que é mais coerente com você, sabe? Com o motivo que você tem. E aí, por último, a gente vai para o quarto passo, que é seguir em frente, né? Já é autoexplicativo aí. Não tem, por exemplo, nesse exemplo que eu dei, aí a pessoa vai e tal, encontrar os amigos. E aí, no outro dia, fica, nossa, estou muito arrependido que eu fui encontrar o pessoal e não fui para a academia e ainda bebi e comi. E aí fica ruminando né, o acontecimento e tal. E aí não tem muito a ver com a inteligência emocional, porque, enfim, foi com os amigos, encontrou-se, né, se satisfez, conversou e tudo mais, e aí amanhã, hoje, sei lá, né, se isso foi ontem, hoje vai para academia, vida que segue, não tem por que a gente ficar ruminando, e aí isso também aparece demais, eu vejo acontecendo, das pessoas tomarem decisões, e aí, às vezes não foi a decisão mais inteligente porque ela foi no impulso, porque ela não pensou muito bem, e aí depois que faz, bate aquele arrependimento, né? E aí por isso que de novo, tão importante a gente utilizar a nossa inteligência emocional dentro das nossas escolhas, dentro da nossa vida, e aí volta lá naquilo que eu disse, que inteligência emocional tem muito a ver com viver com propósito, né? Eu acho que esse é um significado rápido aí, mas que dá para a gente alinhar os dois muito bem, né? A inteligência emocional com o propósito. E aí, enfim, agora explicado um pouquinho do que é inteligência emocional, por que é importante da gente falar sobre ela, eu quero falar um pouco dessa coerência aí entre os nossos pensamentos e sentimentos com o que de fato aconteceu, né? Com o que vem acontecendo aí com a gente.
A nossa cabeça, gente, ela é uma fábrica aí ela é uma máquina, né, de fabricar significado. E a gente fica buscando o tempo todo encontrar essa coerência, organizar tudo o que a gente vê, o que a gente escuta, as experiências, né, os relacionamentos à nossa volta, organizar isso numa linha aí de uma narrativa que tenha coesão, né, que tenha coerência, que faça sentido para a gente. E aí essas narrativas, elas têm um propósito, né, que é encontrar esse sentido para as nossas histórias, né? A gente organiza isso para nossa lucidez mesmo, e aí, enfim, a gente entra aí num limbo aí da psicopatologia, que algumas pessoas que não conseguem fazer essa organização dessa narrativa, normalmente são pessoas com algum transtorno enfim, mas no geral é o que a gente faz, né? A gente recebe os estímulos externos, organiza isso e para fazer sentido para a gente. Mas aí o problema é porque às vezes a gente entende tudo errado, né? E aí acontecem algumas coisas e aí a nossa cabeça organiza da maneira que a gente está um pouco habituado, da maneira que a gente acha que faz sentido para a gente, né? E a gente aceita isso como se fosse a verdade, né? O que aconteceu. Eu estava até esses dias lendo um livro e aí tinha uma história de uma mulher que estava conversando com um amigo e tal. E aí esse amigo falou: Ah, fulana, eu gostei muito daquele termo que você criou e tal. Eu estou escrevendo um livro. Gostaria de saber se eu posso usar seu termo como título do meu livro e tal, né? Que eu vou publicar. E aí, na hora, ela não conseguiu dizer não para ele. Ela ficou meio que, tá, pode usar, né? E aí né, seguiram a vida. Só que ela ficou com aquilo muito de, cara, ele tá roubando o meu conceito para usar no livro dele, e ficou inconformada com aquilo, mas na hora não soube dizer não, né? E aí ela foi para casa, enfim, ligou pro esposo dela. E aí na hora ela contou o que aconteceu, que o amigo queria usar o termo, né, que ela criou como título do livro e tal, que estava inconformada, que era uma injustiça isso. E o marido dela, ele era médico, né? Então, na hora chegou, parece que um paciente lá grave e tal, e ele precisou encerrar essa conversa e falou para ela: quando eu chegar em casa a gente conversa, não posso conversar agora. Chegou um caso aqui grave, né? Eu preciso agora entrar em sala de cirurgia. E aí, na hora, o raciocínio dela foi pensar, cara, ele não tá nem aí para mim. Eu tô contando uma coisa importante aqui da minha vida e ele não se importa com as minhas coisas. Meu marido não gosta de mim. Enfim, aí começou, né, essa linha de raciocínio, sendo que lá, na verdade, o problema foi quando ela não soube dizer não. O que o dizer não dela enfim, o problema que ela teve com o amigo dela tem a ver com o marido não gostar dela. Não tem nada a ver e a gente consegue fazer essa conexão, sabe? Então a nossa mente ela cria um pouco esse roteiro com, enfim, estímulos que a gente já está acostumado um pouco, sendo que nem sempre eles são a verdade, né? Nem sempre eles têm uma linha muito coerente, né? Então vale ficar atento nisso, porque eu mesma, enfim, já fiz muita coisa aí relacionada com isso, do tipo, fulano saiu com ciclano, será que não gosta mais de mim? Por que que não me chamou para essa festa também? E aí, gente, não tem nada a ver uma coisa com a outra, sabe? Quando a gente vai pensar de forma racional. E aí, eu sempre, enfim, nas minhas sessões, né, de terapia, sempre falo para os meus clientes, coloca essa situação toda num papel.
Vamos ali ver o que que faz sentido, o que que não faz. Porque quando a gente visualiza, quando a gente se afasta um pouco e tem essa visão de fora, a gente consegue perceber melhor se o que a gente fala tem coerência ou não tem. E às vezes, realmente, às vezes não tem coerência, sabe? Pensar que um comportamento, algo que aconteceu, tenha alguma ligação com outro fato, sabe? Enfim, às vezes a gente acaba se perdendo nisso. Esse nosso narrador interior, né? Ele pode ser muito tendencioso às vezes. E aí a gente às vezes pode estar um pouco confusa ou então a gente querer se justificar. Por exemplo, pode ser que o casamento dela não esteja tão bom. E aí ter acontecido isso foi meio que ali a gota d'água, sabe? Para ela perceber que, nossa, mas ele nunca me escuta. Sendo que, enfim, a pessoa estava, né, meio que tentando salvar uma vida e aí não podia escutar o caso dela de fato, né? Então, a gente tem que perceber essa coerência no que a gente pensa e no que de fato aconteceu. Se nossos pensamentos, enfim, têm essa coerência com o que está acontecendo, né? E aí o pior disso tudo é porque os nossos pensamentos, eles não calam a boca, eles não vão parar de falar. E aí controlar isso meio que não tem como, né? A gente controlar, tipo, para de pensar aí 1 minuto. Acho que ninguém vai conseguir parar de pensar, né? Você pode até, talvez, tentar evitar compartilhar tudo que você pensa, né? Acho que isso daí dá pra gente conseguir fazer. Mas impedir que os pensamentos venham, boa sorte para você, porque é bem difícil de conseguir fazer isso. E aí, os nossos pensamentos, eles podem ser positivos, e a gente, né, ser proveitosos aí em algum nível, e eles também podem ser negativos e inúteis, mas vai ser muito difícil deles serem neutros, né, imparciais. É igual aquela série, não sei se vocês já viram, do Netflix, You, que é um cara, né, ali com um transtorno de personalidade, e aí ele narra a história, né? E aí eu até vi uma discussão em torno dessa série sobre estar romantizando esse personagem que, enfim, né, matava muitas pessoas, né, e tal. E aí, de fato, também achava que as pessoas às vezes romantizavam um pouco isso, só que o porquê que a gente criou um vínculo ali com esse personagem que era péssimo, né? Se a gente vai analisar ali por fora. Porque a narrativa foi contada por ele. Então a gente tem a visão dele, a história é toda contada pela visão dele. E aí a nossa visão, ela pode ser tendenciosa. E aí a gente começa a encontrar justificativa para o que a gente está fazendo, que o que a gente está fazendo tem sentido ou não, sendo que não tem explicação para você matar outra pessoa, né? Então, assim, explicação tem, né? Mas você não pode sair matando outra pessoa por aí. E aí era isso um pouco que acontecia aí na série, né? Que a gente se simpatizava com o personagem porque a gente estava escutando a visão dele. Então, nossa, mas é porque ele fez isso, porque ele gostava muito da fulana. Dá para entender, assim, não é justificável, mas dá para entender, né? E aí é o que acontece um pouco com a gente mesmo sobre esse nosso narrador interior, né? A gente se justifica porque o nosso narrador ele é um pouco tendencioso, né? Nas escolhas. E, por exemplo, vou usar outro exemplo também. Se eu tô aqui sentada escrevendo um livro, e aí os fatos são: estou sentada escrevendo um livro devagar. E aí, se for devagar, né, enfim, é um fato, tá acontecendo isso. E aí é muito fácil para que a gente comece desse acontecimento derivar para outros fatos, que a gente julga como fato. Do tipo, estou escrevendo muito lentamente, né?
Nossa, será que eu sou uma escritora ruim? Por que que eu tô me enganando que eu consigo escrever um livro, sendo que as outras pessoas escrevem muito mais rápido, têm muito mais prática e eu tô aqui perdendo tempo, sendo que eu nem sou uma escritora tão boa. E aí os fatos lá do início era, sou uma escritora sentada na minha mesa escrevendo devagar. E a gente consegue ir levando os nossos pensamentos para tudo isso. De, eu sou mais lenta que todo mundo. Não sou, acho que não sou uma escritora tão boa. E aí a gente vai entrando aí nesse nível de comparação já, né? Que aí, como essas nossas comparações são baseadas num fato, a gente acha que elas têm algum cabimento, né? E aí a gente não está analisando por fora o que de fato é um fato. E aí vai ficando esse pensamento, estou ficando atrasada, não sou tão boa. E enfim, a gente vai caindo aí nesse buraco que pode ser muito fundo e perigoso, né? É muito fácil disso acontecer daqui para ali. E aí a gente precisa ter autoconsciência, né? Dos nossos pensamentos para a gente conseguir sair um pouco disso do tipo, nossa, tô viajando aqui. A gente percebe tanto que tô lenta, tô não sei o quê, que aí quando a gente percebe nem tá mais escrevendo o livro, né? Porque começou já aí um nível de não acreditar em si mesmo, que aí já se perdeu e tá bem longe aí da gente ter uma inteligência emocional quando a gente vai derivando os nossos pensamentos de alguns fatos, mas são pensamentos que não têm muito uma coerência, sabe? Com o que a gente quer passar. Por exemplo, se eu falo para vocês meu trabalho, aí tá, beleza. Aí de início pode ser que vocês pensem, meu trabalho é no lugar tal, ou então sei lá, ser psicóloga, ou enfim. E aí, se você pensa mais um pouco sobre isso, aí é muito fácil que o seu pensamento vá, nossa, mas meu trabalho tá tão chato, né? Eu queria outro trabalho. Ou então, nossa, eu tenho que fazer tal coisa, tal relatório para entregar segunda-feira. Nossa, eu queria ter dito isso pro meu chefe. E aí a gente vai entrando lá no limbo, né, dos nossos pensamentos. É meio que a gente já vai indo como se fosse num piloto automático ali para determinadas situações, sabe? Para alguns fatos. E aí, a partir do momento que a gente aceita esses pensamentos como fatos, a gente fica preso aí nessa rede. Por exemplo, sair com um amigo e esse amigo parece que está bem sucedido e tal, que está bem profissionalmente, aí começa essa comparação do, nossa, ele está tão bem, né? Ele está ganhando bem, está trabalhando, né, num horário bom e tal. E eu não sou boa em nada, né? Estou aqui ganhando a mesma coisa há tantos anos, não estou satisfeita no meu trabalho, então é muito fácil dos nossos pensamentos voarem aí para a imensidão quando a gente não consegue ter coerência com o que está acontecendo, sabe? Com os nossos pensamentos, com o que está acontecendo. E aí a gente fica remoendo isso, sendo que no final das contas a situação do nosso amigo não tem nada a ver com quem a gente é, tanto como profissional, ou enfim, a nível pessoal mesmo, sei lá, de relacionamento, enfim. A situação da outra pessoa, ela não tem nada a ver, não mostra nada sobre você. A gente tem que ficar muito atento a uma coisa. Quem que está no controle? São os nossos pensamentos ou é o pensador? Então, às vezes a gente se deixa levar um pouco, né? Se deixa dominar pelos nossos pensamentos. E aí a gente tem que ficar muito vigilante em relação a isso, né? Porque, enfim, pode ser que os nossos pensamentos aí nos levem longe, principalmente esse piloto automático, né? Teve um teste que fizeram até com alguns psicólogos em um estudo que eu tinha lido uma vez, e aí separaram dois grupos de psicólogos, e aí para um grupo o pessoal falou:
olha, vai entrar umas pessoas aqui, quero que vocês apliquem um teste para contratar numa empresa e tal. E aí, enfim, façam aí o que que você acha dessas pessoas. É bem, enfim, né? O que que já acontece nas empresas para contratar e tal. E aí entraram as pessoas, os psicólogos, né? Fizeram os testes que eles achavam que cabiam ali e tal. E aí, para o outro grupo de psicólogo, falaram: olha, vão entrar algumas pessoas aqui que já são diagnosticadas, têm transtornos psicóticos, e aí eu quero que vocês façam ali uns testes e deem algum diagnóstico, né, que vocês acham que sejam relevantes para essas pessoas. Sendo que nos dois grupos entravam as mesmas pessoas ali que iam fazer o teste e as que foram denominadas ali psicóticas. E aí, para o grupo de psicólogos que fizeram ali o exame da empresa, nenhum deu diagnóstico de nada, assim, para essas pessoas com, né, algum transtorno e tal. E ali, para o outro grupo, que já foi falado isso, que as pessoas tinham algum transtorno, eles, enfim, confirmaram e falaram que, de fato, essa pessoa tem isso ou aquilo. Sendo que, enfim, eram as mesmas pessoas. Então, às vezes, a gente vai muito pelo nosso piloto automático, sendo que nos dois grupos eram psicólogos experientes, que já tinham uma experiência clínica ali, e aí se deixaram levar, não se aprofundaram muito em descobrir o que de fato, se de fato essa pessoa tinha alguma relevância, digamos, para o diagnóstico ali, algo que dizia, né, que confirmava esse diagnóstico, e se deixou levar pela informação que já tinha, né? Então, às vezes é o que acontece com a gente se deixa levar por esse modo automático, né, de pensar nas coisas. E aí, a gente volta isso a ligar com a inteligência emocional, porque ser inteligente emocionalmente é ser sensível ao contexto, sabe? É reagir ao mundo de acordo com o que ele te apresenta. Não foi o que aconteceu nesse caso em específico, né? As pessoas foram ali pelo automático, elas não tiveram essa sensibilidade de perceber que aquela pessoa ali não tinha transtorno nenhum, que não era para ela ter diagnóstico nenhum. E assim, né? É muito difícil alguém conseguir diagnosticar a pessoa tão rapidamente, né? Mas, enfim, isso daí já são outras questões. E aí, quando a gente não está sensível ao ambiente, ao que está acontecendo ao nosso redor, vai deixando as coisas acontecerem, somos levados aí pela maré, né, digamos, quando a gente não sabe, não tem consciência ali dos nossos valores, do que a gente acha coerente para a gente ou não, é bem mais provável que a gente fique, eu sempre falo sobre isso, que a gente fique preso aí nessa rede, né, que a gente fique aí enredado. E aí tem três formas que são as mais comuns da gente ficar preso aí nos nossos pensamentos enredados. E aí prestem atenção se vocês estão fazendo isso na vida de vocês, se é uma prática comum e se atentem a isso. A primeira forma da gente ficar preso, né, enredado, é culpando os nossos pensamentos. Então, por exemplo, a pessoa chega lá na clínica, enfim, né, para falar comigo, e aí, ai, Jéssica, nossa, mas eu saí com fulano no final de semana, mas ele não me ligou. Eu acho que ele não gostou de mim, sabe? Porque ele precisa dar o primeiro passo, né? E aí eu não liguei porque quem precisa ligar é ele. E aí criou aqui já na nossa cabeça que a pessoa que precisa dar o primeiro passo, e se ele não ligou é porque ele não gosta de você, se ele não gosta de você, você também não vai ligar. E aí a gente já tá aqui, né? Se culpando, enfim, por um pensamento nosso. Ou então, outra situação bem
frequente, né? Ah, eu não perguntei nada lá na aula, porque, né, não sei, as pessoas iam achar que eu sou meio, né? Como que a pessoa tá fazendo uma pergunta assim, que eu não sou muito inteligente, né? E aí, nesses exemplos, quem tá falando esse tipo de coisa tá culpando os seus pensamentos pelos seus comportamentos. Então, eu não perguntei por medo das pessoas me acharem menos inteligente. Eu não liguei porque eu acho que a pessoa não gostou de mim, ou porque a pessoa que deveria ligar dá o primeiro passo. E aí você deixa de se comportar de uma maneira, ou, né, você se comporta de outra maneira por conta de algum pensamento seu. Sendo que até que ponto que esse pensamento tem alguma coerência, sabe? Enfim, é algo que é bem comum e eu acho que vale a pena a gente se atentar muito a isso, ao quanto que a gente faz isso. E às vezes a gente faz e nem percebe, né? Porque a gente está um pouco aí no piloto automático. A segunda forma aí da gente estar tá preso um pouco aí nessa rede, eu chamo de mentalidade de macaco, porque a mentalidade de macaco é aqueles pensamentos que vão pulando ali de galho em galho. E aí, por exemplo, se você discutiu de manhã com o seu esposo, no caminho aí do trabalho, aí você fica martelando, né? O que aconteceu? E ainda hipotetizando ali o que você vai dizer para ele quando você chegar em casa. E aí você cria toda aquela simulação na sua cabeça, planeja toda a sua interação, planeja o que ele vai poder dizer também, né? Quais são as respostas dele ali, com base no que você conhece, esquematiza tudo ali. E aí, quando chega no final do dia, você já tá até cansada, né? Quando você tá voltando ali para casa, porque já imaginou tanto aquela situação que já tá, sua cabeça já tá exausta daquilo, né? E aí provavelmente a conversa que você vai ter com ele não vai ser algo muito bom, né? Porque você ficou martelando aquilo que de fato nem aconteceu ainda, porque quando você chegar em casa que você vai poder ter esse momento aí de conversa, enfim, ver, resolver as coisas. E a gente fica martelando isso, a gente perde de estar vivendo ali o momento, o presente, para ficar imaginando como que vai ser o futuro. Nossa, mal posso esperar para dizer tal coisa para ele. Ele vai ver, eu tô aqui com a carta na manga. E aí a gente fica até se martirizando por algo que nem aconteceu e também fica muito preso no passado ao mesmo tempo, do tipo, não consigo perdoar isso que ele fez. Nossa, foi ruim demais. E a gente fica se torturando por isso e pelo passado e pelo futuro ao mesmo tempo, e aí o presente que é bom nada, né? Que a gente deixa de viver. E a terceira forma aí da gente ficar preso nos nossos pensamentos é com algumas ideias que já são um pouco velhas e ultrapassadas, que assim estão muito ligadas normalmente à nossa história de vida, né? Traumas, como que a gente aprendeu a reagir de tal forma, até pegando aquele exemplo dos meninos serem muito incentivados a não chorarem, por exemplo, a lidarem com as próprias emoções de outra forma, e aí a gente aprende que essa maneira é a maneira certa, sendo que não é a maneira certa, né? E aí fica muito mais difícil da gente desconstruir isso quando é adulto. É motivo aí de muita sessão de terapia, porque os comportamentos lá do passado, o que a gente foi ensinado lá no passado, que já nem faz mais sentido, a gente continua aplicando isso no presente. E aí vai bem de contra aí de novo a inteligência emocional, né? Que é se adaptar às circunstâncias, ao que a gente está vivendo e viver muito agora com um propósito, né? Mas, enfim, eu acho que a gente já está. Eu acho que eu falei um pouco demais e daí vai ficar sem tempo aí para vocês perguntarem alguma coisa. Queria saber se alguém tem algo para pontuar que queira que a gente entre aí nessa discussão. Deixa eu acompanhar aqui agora o chat que eu não Jéssica, abri nenhuma vez.
Oi. Eu anotei algumas perguntas aqui de um ouvinte específico do Luciano que ele elaborou pelo chat. Se você quiser, vai ficar a seu critério. Ou você pode abrir e tentar procurar no chat, ou eu posso te transmitir agora, porque são 4 perguntas do Luciano e uma da Crispiniana. Posso ir Deixa eu abrir aqui para ver. Tá. Mas a primeira pergunta do Luciano começa porque os líderes do século XXI agem seguros com inteligência emocional no ambiente de trabalho. Aí logo aí todas as outras perguntas são posteriores a essa pergunta inicial. Luciana, eu acho que eu não entendi sua pergunta. Eu até abri aqui e vi, mas se você puder me explicar melhor, por favor. Deixa eu ver as outras, se elas são derivadas dessa. Essa primeira dos líderes eu não entendi muito bem. Se você puder elaborar de novo, Luciano. Você conseguiu localizar a segunda pergunta que eu ler para você? Você mesma procura as perguntas no chat? Como é que você prefere? A segunda que eu vi aqui dele, não sei se eu passei alguma despercebida, mas a segunda é quais são os sentimentos mais frequentes na sua rotina de trabalho? Você saberia dizer por que eles aparecem com tanta regularidade? O que aparece muito para mim a gente costuma falar que a depressão está muito ligada a pensar muito no passado e a ansiedade muito a pensar no futuro, né? E aí, normalmente, não é que o que aparece para mim é mais depressão ou ansiedade, mas normalmente as pessoas estão muito presas nisso, ao passado e ao futuro, entende? E aí, o que vai aparecer decorrente disso é muita insegurança, frustração, porque as pessoas têm muito esse sentimento de querer ter controle sobre as coisas e aí vão se frustrar, né? Porque a gente não tem controle sobre nada. Em especial agora na pandemia, ficou muito nítido a ansiedade, né? Por tudo que a gente está vivendo e tudo mais. O medo enfim, não saber o que vai acontecer daqui para frente, essa insegurança e aí decorrente de tudo que a gente está vivendo, mas eu acho que assim, o que mais aparece é essa insegurança e aí pessoas muito presas ao passado ou pensando demais no futuro, sabe? Isso aparece demais, constantemente, e aí, enfim, coisas decorrentes a isso, né? Insegurança, enfim, muita coisa mesmo. Deixa eu ver qual seria a próxima. Não sei se te respondi, se eu não tiver respondido, aí você me fala aqui, Luciano. Deixa eu ver a próxima. As emoções como a tristeza ou a raiva são saudáveis? Comente. Sim, elas são emoções como qualquer outras. E aí, claro que a intensidade vai mudar muito a forma como a gente sente isso, né? Não é que as pessoas, como a gente falou aqui sobre inteligência emocional, não é que as pessoas inteligentes emocionalmente não fiquem tristes ou com raiva, mas a forma que a gente vai lidar com isso é bem diferente, né? Algumas pessoas não conseguem ter esse controle e aí, enfim, é algo que a gente vai, né, trabalhar porque não tem como eu te dizer uma fórmula aqui que a gente trabalha, porque aí isso é muito pessoal da história de vida de cada um, de como que foi aprendido isso, mas são emoções normais como qualquer outra. E aí como a gente lida com elas que tá essa chave, sabe? Que tá o que da situação. Então, mas não são, não é que saudável, acho que não é a palavra certa, sabe? Mas são emoções como, enfim, qualquer outras, ninguém tá isenta a elas, né? Então, é saber lidar que é o que a gente tem que investigar ali.
comente como a inteligência emocional se relaciona à eficácia da liderança. Hoje, eu até comecei a escutar um podcast sobre isso, mas agora eu não lembro o nome do podcast, enfim, pode ser até que é bem da área, assim, né, de administração e tal. Pode ser que as pessoas aqui conheçam, mas agora não vou lembrar muito. E aí estava falando sobre pessoas, por exemplo, que pedem demissão, e aí como os líderes têm que encarar isso, se a pessoa pediu de fato uma demissão do emprego, da função dela, ou pediu uma demissão de você, como líder, porque não estava se alinhando muito. E aí os líderes precisam estar atentos a isso, sabe? A como que eles conduzem a empresa, e enfim, eu já vi empresas não terem um potencial grande pelo que elas desenvolvem, mas ter uma rotatividade muito alta, porque quem está ali no cargo de liderança, gestores, enfim, não conseguem lidar com as pessoas abaixo, né, delas, enfim, as pessoas que elas têm que gerenciar ali, né? Então, fica incoerente um líder, por exemplo, que é muito explosivo. E aí cai muito bem a questão da inteligência emocional, como que você vai lidar com pessoas. Lidar com pessoas não é a tarefa mais fácil do mundo já, né? E aí, se você deixa os seus sentimentos passarem na frente dos seus comportamentos, age de uma forma que não é muito coerente com o ambiente organizacional, fica difícil, né? Ser um líder assim. E, enfim, acho que quando a gente observa empresas com rotatividade muito alta, pode se questionar, porque alguma coisa tem ali, né? Tem alguma outra pergunta? Deixa eu ver. Tem uma pergunta aqui, o que podemos fazer com relação a essa emoção? Mas eu não sei de qual emoção que ela estava falando. É da Crispiana. E aí, passando para de baixo, qual a sua opinião sobre os coaches de comportamento que estão em alta atualmente? Vou até tomar uma água aqui. Não tenho nada contra coaches, gente. Nada mesmo. Eu acho que já encontrei muito psicólogo ruim, que falou ruim assim, que falou algumas besteiras. E já encontrei muito coach interessante também. Que eu acho que quando a gente coloca o coach no mesmo patamar de um psicólogo, aí fica difícil, né? Coach que quer fazer, enfim, terapia, que quer, sei lá, curo a sua depressão, esse tipo de coisa. Aí fica complicado, né, de defender. Mas, enfim, eu acho que quando a gente coloca uma pessoa ali para ser a nossa referência em alguma coisa, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Então, e isso para qualquer profissional. Eu acho que pelo coach conseguir fazer esse marketing, e aí eu acho que nisso eles conseguiram fazer melhor do que os psicólogos esse marketing pessoal, talvez por isso que eles tenham crescido tanto, e aí psicólogo acho que é uma coisa que a gente não é nem incentivado nem ensinado a fazer durante a graduação, esse marketing todo. Então, por isso os coaches ficam tão em evidência assim. Quando eles se propõem a fazer algo, a mostrar algo que é embasado em algum estudo, que, enfim, tem alguma relevância, eu não importo se ele tiver estudado para isso. Eu acho que ele não pode assumir um papel como, por exemplo, de querer mudar a vida de alguém, de querer fazer terapia, porque não cabe a ele, mas se ele tem um conhecimento aprofundado em algum assunto, eu acho que é relevante que ele fale sobre aquilo, e aí a pessoa como ouvinte, eu acho que ela também tem que ter esse filtro
do que será que o que ele está falando sobre isso tem algum embasamento. Eu vou pesquisar também de outras fontes. E aí, se a gente fica só escutei aqui um coach falando sobre, sei lá, dinheiro. E aí, se eu uso só ele como referência, ele pode me falar uma grande besteira e eu não vou saber, porque eu não pesquisei da onde que vem aquilo, de outras fontes, e aí as pessoas, às vezes, o perigo tá em quando elas usam um coach ali para ser o mentor da vida delas, sabe? Mas, enfim, eu já vi muito coach que seja interessante. Por exemplo, tem alguns coaches para concurso, né? Que eu já vi bastante. Aparece muita gente na clínica que é concurseiro e tal. E aí eu já acabei vendo alguns coaches nisso. E tem pessoas que trazem ferramentas de estudo que são interessantes. E aí vai da pessoa. Eu acho que ela tem que ter criar essa autorresponsabilidade também de não vou seguir tudo que essa pessoa fala aqui fielmente, colocar ela ali num patamar elevado como se ela nunca fosse errar. Então, acho que tem que ter prudência aí das duas partes, tanto da parte do coach como da pessoa mesmo, né, que busca isso. A Crispiana falou o que podemos falar com relação a essa emoção. Aí depois colocou, me refiro à inteligência emocional. O que podemos fazer com relação a essa emoção? Eu não sei se eu estou entendendo muito a sua pergunta, Crispiano. Formula ela, por favor. Desculpa, é porque eu não sei se eu estou entendendo, mas o que a gente pode fazer com a relação com a inteligência emocional? É isso que você quer dizer? Eu não sei se ficou muito claro para mim. E aí depois Daniel Goleman é uma boa referência sobre inteligência emocional. Sim, ele é a maior referência, né, no assunto que a gente tem. O que eu trouxe é muito pautado no que o Daniel fala. E aí, ele fala muito de 5 pilares da inteligência emocional, que aí eu até tenho isso aqui anotado, mas enfim, vocês procuram em qualquer lugar, vocês acham esses 5 pilares. E o que eu falei tem muita referência a ele. E é uma pessoa que eu confio dentro da área, ele é PhD nisso e tudo mais, mas tem alguns outros autores que são bem interessantes. Tem um livro, para quem quiser, enfim, se aprofundar nisso, chamado Agilidade Emocional. Ele está aqui na minha frente até, é da Susan David. E aí vale super a pena, tem questões muito pertinentes, né? Vale a pena um pouco a gente pesquisar o currículo das pessoas antes de sair lendo, né, e tal, e ver se tem algum embasamento nisso. Mas ele é uma ótima referência. E aí, acho que só ficou essa pergunta da Crispiana que eu não consegui entender. Se ela quiser formular de novo, ou se alguém puder me explicar, acho que é isso. Gente, é isso, então? Eu acho que o Luciano ele abriu a câmera para poder falar, porque você tinha pedido para que ele trouxesse e reexemplificasse o comentário dele. Imagino que ele queira falar. É isso, Luciano? Se você puder dar ou no chat ou abrir o seu microfone, como você achar melhor. Olá, boa noite a todos, tudo bem? Jéssica, bom trabalho, Rodrigo. Obrigada. Eu tentei responder no chat para não atrapalhar a sua explicação, porque no século XXI, por mais que alguns líderes, que são coordenadores, que chegam um cargo, às vezes por mérito, outras não, é que cai de cara paraquedas. E as suas emoções, por ter raiva ou empatia, a gente consegue ver isso no procedimento. E como eu venho do mundo do facility, então tem essa questão. Mas o que você explicou dentro do contexto, em partes, já deu a autoexplicação. Só queria fazer só o complemento, que é a referente que alguns líderes coloquei no chat também aí, para ficar mais fácil. Mas parabéns pelo trabalho, tá? Muito obrigada. Eu vi aqui seu comentário e sim,
concordo plenamente com o que você falou. E aí, gente, eu não tô conseguindo entender a pergunta da Crispiano. Tô agora A me sentindo Crispiana, mal com isso. Isso. posso tentar ajudar? Claro, fique à vontade. Então, ela tá se referindo à inteligência emocional, mas ela está incluindo os fatores como raiva, ódio. Então, dentre todos eles, é como se liderar com a emoção, às vezes a gente não está apto. Então, muitas vezes a gente quer dar um feedback, mas a gente não tem que dar naquele momento. É melhor esperar as 24 horas ou até mesmo ouvir um feedback. Quando a gente consegue ouvir um feedback de um gestor ou um coordenador, a gente não precisa dar resposta no mesmo dia. Deixa passar 24 horas, porque aí você consegue assimilar, porque seja ele negativo ou positivo, no ato você não vai conseguir responder. Então é mais fácil você esperar um pouco, passar um dia, aí vamos supor, o chefe fala para você, na quarta-feira, ele diz, olha, preciso conversar com você na sexta. Você vai ficar quarta, quinta, sexta, no sexta não dá, vai ser na segunda. Aí você fica sábado, domingo, só pensando nesse feedback. O que vai acontecer? O que vai ser relacionado? Aí, quando bota a inteligência emocional, essa pessoa está totalmente estruturada. Chega na plena segunda-feira, não vai conseguir render no trabalho. Eu acho que é isso que eu estou querendo tentar falar sobre a inteligência emocional e como lidar com essas emoções. Porque a emoção, você fica seguro naquilo. E aí ela varia de pessoa para pessoa, como digo. Sim, para algumas pessoas, de fato, tem gente que acho que consegue ter esse clique, esse insight que, por exemplo, não tem um prazo, assim, tipo, pense 24 horas. Mas isso é uma coisa que, enfim, Einstein já dizia, não reaja. Quando você puder não reagir por impulso, conta ali pelo menos 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí tem gente que consegue contar até 10 e, ok, alinhar ali seus pensamentos e dar uma resposta, mas tem gente que precisa contar até 1000, até 24 horas. Então, é uma coisa que a gente tem que ter essa autoconsciência para saber qual é o nosso tempo, quanto que a gente precisa ali para alinhar e, enfim, agir com essa coerência, né? A emoção, ela está ligada muito a conhecer a si próprio, a si mesmo. Se você se Com conhece, certeza. você sabe as suas emoções. Agora, quando você não se conhece, qualquer caminho, como diz Alice no Pai da Maravilha, é o Qualquer caminho caminho. serve. Então, Com certeza. Então, de maneira geral, não era uma pergunta, então, da Crispiano? Esclarecimento. Ficou claro para você, Crispiano, ou tem algo que você queira perguntar? Calma aí. Que ótimo. Gente, então é isso, eu acho. Passamos aqui um pouco do nosso horário, mas acho que foi válida essa troca. Qualquer coisa aí, quem quiser me procurar pelos meios, vou escrever aqui, né? Porque acho que vai ficar mais fácil escrever, não sei, meu e-mail, alguém queira falar alguma coisa. E deixa eu colocar aqui rapidinho. Jéssica, enquanto você finaliza, eu gostaria de chamar então a Andresa para que ela pudesse realmente efetivar o encerramento, dando os avisos finais, pode ser? Perfeito. Andresa, fica à Perfeito. vontade para Deixei aqui fazer nos comentários a finalização. meu e-mail e meu Instagram. Quem quiser perguntar algo, fique à vontade. Sendo assim, finalizamos a live de inteligência emocional e agradecemos a psicóloga Jéssica Teixeira pela participação na 8ª Semana Acadêmica de Administração. Informo que os certificados serão enviados por e-mail assim que estiverem prontos e estarão disponíveis nos seus ingressos. Também lembramos que amanhã teremos as nossas últimas atividades da Semana Acadêmica e agradecemos aos nossos patrocinadores Fazenda e Mercado Malunga, Bombom da Bia, Barbearia Machado, Clínica de Nutrição Elite, Pizzaria Dom Badu, Maestri, Movimento Comunitário do Jardim Botânico, Quente Copo e Mex Paleteria. E é isso, boa noite. Boa noite, gente. Obrigado.